Boa noite, senhores. Vamos lá. Vamos pegar no final da aula passada, eu pedi para vocês lerem o material que estava lá em PCM, né? A modulação por codificação de pulso. Vocês leram, conseguiram ler aquele material? Os pontos que ficaram em aberto? Sim, não? Talvez, sim. Eu não. É uma pena. Então, eu vou pegar. Seria bom vocês terem lido para a gente poder ver se vocês tiverem alguma dúvida de entendimento. Mas, pelo menos, vocês entenderam o que é o PCM, o que é a modulação por codificação de pulso? Compreenderam? Alguma coisa ficou, professor. Alguma coisa deu para compreender. Vamos para frente. Então, nós vamos agora para o módulo número 6, certo? Nesse módulo, nós temos os princípios de transmissão de dados digitais. Veja, um sistema de comunicação, nós podemos dividir ele como pequenos blocos fundamentais, certo? Eu tenho uma mensagem a ser transmitida pelo sinal MT. Eu vou fazer um codificador da fonte, certo? Nesse caso aqui, ó, eu vou transformar isso aqui, por exemplo, num código binário. Vou usar uma modulação em banda base. Vou modular esse meu sinal. No caso, nós temos a codificação de linha, um exemplo que ele dá. Depois nós vamos ter a modulação em portadora já digital. Quem está pedindo para entrar? Mariana. Então, nós temos a modulação em portadora digital. Depois nós temos a multiplexação para ser enviado por um canal. Lá na frente, esse negócio vai ser regenerado. Eu posso ter um repetidor ou um regenerador. Então, vamos entender os blocos mais importantes que nós temos aqui, certo? Primeiro, será que nós conseguimos entender por que é que eu uso uma portadora sobre... Primeiro, vamos lembrar por parte, né? Eu tenho uma mensagem. O que é a banda base? Vocês lembram? Alguém poderia me ajudar? O que é a banda base? Que é o sinal em banda... É o sinal original, né, professor? Pronto, é o sinal na frequência original dele, né? Seja lá que frequência for, estou usando o sinal original. Aí eu vou modular esse sinal, certo? Depois eu vou colocar numa portadora e vou modular essa portadora. Por que eu preciso usar uma portadora? E o que é uma portadora? Me ajudem. Portadora é um sinal bastante grande que transporta o sinal original. Muito bem, é um sinal com a frequência muito mais alta, né? Do que o sinal de banda base. Eu vou colocar o meu sinal de banda base no meu sinal modulado da portadora para poder enviar. Isso aqui já é um sinal digital. Depois, eu vou multiplexar. O que é um multiplexador? Eu acredito que seja tipo um separador, né? Separa a frequência original da portadora. Eu creio que seja por aí, né? Não é bem isso aí, não, seu Luiz. O multiplexador, ele vai juntar vários sinais, certo? Para mandar em um único canal. Então, aqui eu tenho apenas um sinal, mas se eu tivesse aqui 10 sinais, então eu juntaria esses 10 sinais, eu multiplexaria esses 10 sinais para mandar todos eles por um mesmo canal. Senão eu teria que ter 10 canais aqui para mandar, cada um canal um sinal. Então, multiplexar é juntar tudo e colocar aqui. E qual foram os dois tipos de multiplexação que a gente mostrou? Que nós vimos. Claro, rapidamente, mas nós vimos. A gente pode multiplexar em quê? Lembram? Deu um branco.
A gente pode multiplexar no tempo, aí nós chamamos de TDMA, não é? E podemos multiplexar o sinal na frequência, FDMA. Então, eu posso juntar vários sinais e separando por alguns microsegundos e mandar todos por um mesmo canal, ou posso podar tudo no mesmo tempo, só que em frequências diferentes. Então, eu posso ter o TDMA, que é a minha... vou multiplexar o meu sinal, certo? No tempo, e o FDMA, que eu estou multiplexando o meu sinal na frequência. Depois eu vou mandar por um canal. Vocês poderiam me citar um canal que eu posso enviar uma mensagem? Qualquer canal. Ninguém lembra de canal nenhum que eu possa mandar uma mensagem? Um cabo de rede é um canal? Mandar pelo Messenger, WhatsApp. Não, aí então, está usando de app. Então, não estou falando de software. Eu estou falando de canal de comunicação. Um canal de comunicação é um meio pelo qual eu posso enviar uma mensagem. Por exemplo, eu posso enviar uma mensagem por meio de um cabo coaxial? Sim, pode sim. Eu Por meio de posso um enviar por cabo, meio por meio de um cabo de par trançado? Sim, Eu posso enviar via wireless, sem fio? com certeza. Isso são canais, são meios que eu vou passar a minha mensagem. São os meios. Esse canal aqui não é aquele canal multiplexador, do multiplexador, certo? Não. É o meu canal que eu vou enviar a mensagem. Tudo bem até aí? Tudo bem, mas no caso desse aqui vai ser o espaço. É o meio, entenda canal como um meio que eu vou enviar a mensagem. Por que meio eu vou enviar a mensagem? Eu vou mandar por um cabo de par trançado? Eu vou mandar por um meio sem fio, pelo ar? Pelo espaço, pelo ar. Pelo espaço livre? Vou mandar lá de um satélite para descer aqui para a Terra? Certo? Eu estou mandando lá da rede qual é o nome? De rádio e TV para chegar em casa? Deixa só um momento, por favor. Isso aqui que vocês estão vendo é que eu estou fazendo um mapa de pressão. Então, tem uma máquina medindo minha pressão a cada 15 minutos. E com o resultado que ela deu, eu estou colocando aqui e estou acompanhando. Porque só vamos entregar o resultado desse mapa de amanhã a 8 dias. Vou ficar com ele até 9 horas da manhã amanhã com esse mapa. Com essa máquina medindo. Passei por isso aí, professor. Pronto, então sabe como é. Só que em vez de esperar o resultado médico, eu já estou fazendo agora e já li como ler esse resultado. Já sei como é que eu estou. Vamos lá. Só dependendo do que você está fazendo, sua pressão vai dar alterado, vai. Eu não devia estar dando aula, porque eu sou teimoso. Mas como aqui também não é muito rápido, não é muito demorado, então vamos lá. Eu também não queria deixar vocês sem ter essa aula de hoje. Semana que vem eu devo estar presente em São Luís. E eu tenho aqui um repetidor regenerador. Para que serve o repetidor? Parece que o nome já está dizendo, né? Para repetir, né?
E onde é que a gente usa isso? Que é a pergunta mais significativa. Professor, um dos casos que nós utilizamos muito na minha área, mesmo com tecnologia, é em suítes. Muito bem. Uma boa aplicação. Ele tanto repete o sinal quanto regenera, né? Um switch, para quem nunca usou, vocês não pagaram rede ainda não foi? Rede de computador? Ainda não. Ainda não. Mas alguém não sabe o que é um switch? Switch é um tipo de antena, né? Que repete o sinal. Não, não é uma antena, não. O switch não é uma antena. Você tem diversos tipos de equipamentos que são usados em rede. Você tem, antigamente, a gente não tem mais, certo? Quase não se usa mais, mas a gente tinha o equipamento mais simples e mais burro possível, era o hub. Então, você tem o switch, você tem o hub, switch, roteadores. Então, o que é que eles fazem? Ele recebe um sinal, no caso do switch, também é um regenerador e um repetidor. Switch, em inglês, é comutação. Ele comuta, ele junta vários sinais vindo de diversos computadores diferentes e traça uma rota para aqueles sinais. Aí imagine o seguinte, eu estou numa empresa e tenho lá no andar 10 computadores. No segundo andar eu tenho mais 30 computadores. Como é que eu faço para juntar todos esses computadores num canal só, num único local? Se você for lá em cada andar desse, quando a rede é estruturada, não vou tratar agora se vai usar ou fibra ótica ou se vai usar cabo de par trançado, não importa, mas para cada andar desse, você vai ter que ter um componente lá que ele vai juntar, para que você não tenha esse alvoroço todo de cabo. Imagina o que é que você descer. Você tem lá o seu CPD, certo? Central de Processamento de Dados, que nem se chama mais assim, muitos nem chamam mais de CPD, mas vamos chamá-lo assim. Você tem um CPD num determinado andar, vamos lá, no subsolo, ou no primeiro ou no segundo andar, você tem lá o CPD. Eu tenho um prédio com 10 andares, cada andar daquele tem 50 computadores, 50 pontos de rede. Para cada ponto de rede precisa de um cabo. Se eu não usar o wireless, para cada ponto eu preciso de um cabo. Aí eu vou ter para cada andar descendo 50 cabos. Então, do décimo para o primeiro, desce 50. Estou com 10 andares. Até chegar no primeiro andar, está o CPD, eu vou ter o quê? Cada um desce 50 cabos, eu vou ter 500 cabos. Tu já imaginou a quantidade de cabo que vai descer? Então, não é inteligente. Antigamente se fazia isso. Mas no projeto de rede, geralmente isso não se faz. Você coloca um switch em cada andar e você desce apenas um cabo, geralmente uma fibra ótica, conectando aqueles switches até chegar no CPD. O switch o que é que faz? Ele vai receber aquele sinal, ele vai regenerar o sinal, vai repetir o sinal, amplificar para cada ponto que ele estiver conectado. Quem nunca viu um switch, deixa eu abrir aqui, ó. Switch. Não sei nem que modelo colocar aqui. Vou colocar um switch daqui. Vou pegar esse daqui, D-Link, né? Vou colocar um de pop, vou colocar um D-Link. Como switch aqui do D-Link. Pronto. O switch é uma coisa como essa. Certo? Você tem alguns switches desses que são programáveis. Então, ele fornece uma linha de código, ele fornece a possibilidade de você entrar com uma programação por ele, e tem outros que não, eles não são programáveis. Geralmente, os switches da Cisco têm uma qualidade melhor, ele tem uma linguagem própria e são programáveis. Os da D-Link tem muitos que não são programáveis, os mais caros são programáveis, e você pode rotear, pode determinar IP, para funcionar naquela rede específica. Aí você vai ter suíte de 12, 18, 24, 36 portas, 48. Professor, eu não sei se tem... Pode falar, meu irmão. para ficar numa linguagem mais correta, são os gerenciáveis, tá? Perdão, muito obrigado, meu irmão. Faltou a palavra na hora. São gerenciáveis e não gerenciáveis. Muito obrigado. Agora, eu não sei se tem ainda os suítes, se estão vendendo ainda o suíte de 96 portas. Ô, Emanuel, faz um tempo que eu não trabalho mais com isso. Trabalhei com isso em 2012, 2013, certo?
O que eu via mais para comprar, o que a gente comprava mais era de 48. Com link de fibra ótica. Eu não sei qual modelo que geralmente você trabalha lá, Manuel. Manuel? Acho que o Manuel está ouvindo, não. Tem um da Cisco, para quem quiser comprar. É uma coisinha mais cara, mas é pau. Aqui tem de 48. 50 portas. Muito bem. Switch gerenciável. Tem cara que faz curso sobre isso e ganha esse dinheiro quem trabalha muito bem com esse tipo de coisa. Vamos para frente. Então, no caso do Switch, ele vai fazer isso também. Um hub, mesmo um hubzinho daquele... Quem já usou um hub, vai fazer isso também. Um hub nada mais é que isso. Você coloca, pega um sinal, ele chega no sinal, ele repete aquele sinal e amplifica ele. Alguns deles podem regenerar o sinal, mas geralmente ele não regenera. Ele simplesmente repete o sinal, amplificando o sinal e repetindo. Ok? Então, isso aqui nós temos o nosso sistema, uma parte do sistema de comunicação, visto por um lado. Apenas por um lado. Ok? Então, aqui ele vai tratar ponto a ponto, a fonte. A entrada do sistema digital toma a forma de uma sequência de dígitos. Nós já vimos isso. É digital, porque ele vai usar um código digital. A entrada pode ser a saída de um conjunto de dados de um computador, um sinal de áudio digitalizado, facsímile, isso aqui não existe mais. Mas, e olha que esse livro não é velho, esse livro aqui é um dos mais novos. HDTV, dado de telemetria, assim por diante. Certo? Existe uma coisa interessante que eu gostaria de trazer atenção. Alguém sabe, alguém lembra o que é telemetria? Lá na UEMA, a galera ama esse nome, telemetria. Usa de forma indiscriminada, mas não tem a menor ideia do que é telemetria. Aí nós temos aqui a codificação, codificador por linha. Então, a saída do sinal digital de um codificador de fonte é convertida ou codificada em impulsos elétricos, forma de onda para fins de transmissão do canal, a gente já viu. Esse processo recebe o nome de codificação de linha ou codificação de transmissão. Há muitas formas possíveis de alocar a forma de onda de pulso aos dados digitais. Eu estou lendo, senhores, porque infelizmente vocês não leem. Se lessem, a gente ia debater em vez de eu ficar lendo. No caso binário, dois símbolos, por exemplo, a codificação de linha conceitualmente é simplesmente on e off. Ou você tem ou você tem a parte de liga ou de desliga. Ou está on ou está off. E o que é que ele vai dizer? É transmitido para o pulso on e 0 para o pulso off, para o pulso nulo. Bem simples. Temos aqui, ó, figura 7.2a, que é essa daqui. Então, aqui eu tenho on, off, off, on, off, off, on, off, off, off. Bem tranquilo. Outro código de uso muito comum é o polar, em que um é transmitido por um pulso, PT, e 0 é transmitido por um pulso menos PT. Veja bem. Nesse caso polar, eu vou identificar o 0 pelo inverso do pulso positivo. Então, eu tenho um pulso P de T, certo? Que é no tempo. E aqui eu vou ter o pulso, né? Menos P de T. Então, eu identifico o 0 em menos P de T. Isso aqui é o pulso polar. O esquema polar é o código com maior eficiência de potência. Nós vamos ver isso aqui quando a gente vê um pouquinho mais na frente sobre o espectro de potência, densidade espectral de potência. Cadê? Para um dado grau de imunidade ao ruído, a probabilidade de erro. Lembrando que a gente já viu, os sistemas, eles podem ter ruído de diversas formas, certo? Ou um erro qualquer que possa acontecer. Outro código popular em PCM é o bipolar.
também conhecido como pseudo-ternário ou inversão alternada do sinal, AMI, em que 0 é codificado por ausência de pulso e 1 é codificado por um pulso. Pode ser PT ou menos PDT, dependendo se o 1 anterior for codificado por menos PT ou PT. E nesse caso aqui, ele vai recomendar a 7.C, que é esse aqui, ó. Em resumo, pulsos em representação 1 e sucessivos têm sinais alternados, como indicado aqui, a figura 7.C. Então, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, 0, 0. Aqui também é 1. Então, se o último PT, se o último for PDT, o próximo vai ser menos PDT. Ou seja, nós temos aí o código bipolar, certo? O AMI. Outro código de linha que inicialmente pareceu promissor é o do binário, proposto por Lender. Este código é melhor que o bipolar em termos de eficiência de largura de banda. Lembre, banda é sempre um problema. Sua versão mais preeminente, o código de linha duonário modificado, tem sido aplicado em canais de leitura de hard disk drive, de HD, em transmissão ótica de 10 gigabits por segundo nas redes metropolitanas e na primeira geração de modems para a rede digital de serviços integrados, o ISDN. Ok? Então, vamos lá. Ele colocou aqui ou não? Não, colocou não. Tudo bem. Vamos passar para frente. Podemos selecionar outras larguras. Pulsos de largura completa são usados em algumas aplicações. Isso aqui é interessante, pelo menos que a gente saiba. Sempre que pulsos de largura completa são usados, a amplitude do pulso é mantida em um valor constante durante toda a duração do pulso. Isto é, a amplitude não retorna a zero antes do início do pulso seguinte. Por essa razão, tais esquemas são denominados sem retorno ao zero, ou NRZ, Non-Return Zero, em contraste com os esquemas retorno ao zero, ou RZ, Return to Zero. Ok? Então, nós temos aqui esses dois esquemas. A D mostra o sinal NRZ on-off e a figura E, NRZ polar, que é o que nós vemos aqui. Ó. Veja, ele vai totalmente em 1, quando ele muda para o 0, ele vai a 0, depois vai a 1. Só um momento, por favor. Desculpe. Tudo bem até aí nós entendermos os tipos de codificador de linha. Esses não são todos, mas são os mais utilizados. Alguma dúvida sobre as codificações em linha? Posso continuar? Senhores? Pode sim, professor. É bem amplo, né, professor? Tem isso. A pergunta que eu gostaria de fazer é, olha, eu estou lendo para vocês, me diga, é difícil entender o que está escrito aqui? Que ele dá referência, olhando na imagem e olhando o que está escrito, é difícil de entender o que está sendo dito, o que está sendo passado? Sendo lido pelo professor não é difícil.
O problema é vocês lerem também. Isso aqui foi escrito para ser fácil. Certo? Foi escrito para ser fácil. Então, o multiplexador, a gente já viu o que é que ele faz. Ele vai juntar todos os dados, mandar por um canal. O repetidor regenerador, isso aqui é interessante. Então, vamos pegar um pouquinho aqui para a gente ler, para a gente entender o básico disso daqui. Se nós entendemos pelo menos as partes que compõem o sistema de transmissão e conseguimos entender, ele já vai ser de grande ajuda. Repetidores regeneradores são usados em intervalos regularmente espaçados. Nós sabemos que todo canal ele tem uma determinada quantidade de dB por metro de perda. Então, se você pega o cabo coaxial, a fibra ótica, cabo de par trançado ou mesmo a transmissão wireless, a cada determinada quantidade de espaço, de distância, você tem uma perda de sinal por dB, por metro. Uma perda de sinal de dB por metro. Vai cair, vai reduzir tantos dB por metro. E isso, a cada determinada quantidade de distância, você tem que colocar um repetidor regenerador. No caso de fibra ótica, até, eu não sei agora as novas fibras, mas e também os novos modems e equipamentos. Mas até onde eu tinha visto, que sempre vai mudando, até onde eu tinha visto, o máximo que nós conseguimos de distância são 100 km para fibra ótica. Certo? A fibra ótica são 100 km. Então, no caso de cabo de par trançado, se eu não posso estar dizendo uma informação que não seja tão específica, mas, salvo engano, na minha cabecinha, o cabo 5E, certo? E o 6E, ele ia até 100 metros de distância, onde você poderia colocar um repetidor regenerador. Então, você tem até essa distância, no caso 5E e 6E. Nos cabos mais novos, mais recentes, o 8E, eu não sei se ele mantém esse mesmo padrão. A gente pode depois procurar e ver, para dar uma informação mais específica para vocês. Alguém trabalha... Emanuel, você já trabalha com esses cabos 7E, 8E? Ele mantém a mesma distância? Bom, o CAT 5E, salvo engano... Não, 5 não. Pode falar? Tá ouvindo? Estou ouvindo, repita, por favor, caiu. O CAT 5E, ele vai até 100 metros, né, para dados. Agora o CAT 6, ele já é para ir até 1 km. Até 1 km, né? Reduz com relação à banda, né? Tu usa o CAT 8 já? Não, esse não. CAT 6 já é caro, esse 8 deve ser mais caro ainda. É porque o CAT 6 ele é blindado. Então, ele tem uma proteção magnética e elétrica muito melhor, né? Além também... Tem também os que não são blindados. A grande diferença dele, né, é que ele é mais grosso, né? A bitola do fio. A bitola do fio mais grossa. Isso. E o cobre também é mais puro, né? Você tem uma qualidade melhor de cobre. Na verdade, não é que seja mais puro, tem uma qualidade melhor, né? Ele tem uma qualidade melhor no cobre. Porque se ele for puro, ele se quebra, né? O cobre... Na verdade, você precisa de uma mistura que tenha resistência e uma boa condutância. Essa é a mágica. Então, reorganizando, eu tinha falado que o CAT 5 e o CAT 6 ia até 100, não. O CAT 5 é até 100 metros, o CAT 6, segundo o Emanuel, vai até 1 km. Pode chegar até 1 km na transmissão de dados. Só que afeta com relação à transmissão, né? A banda dele. Ele até 100 metros, ele consegue transmitir 1 giga. 1 gigabit. 1 giga que ele está falando é 1 gigabit por segundo, viu, senhores? De 100 metros. Até 100 metros. É 1 gigabit por segundo. Vamos para frente. Vamos passar mais um pouco para frente. Os passados ao longo de uma linha de transmissão digital para detectar o sinal digital que chega e regenerar novos pulsos limpos. O pulso limpo é o pulso que não tem essa relação sinal-ruído é baixa, para a transmissão em mais de um trecho de linha. Esse processo periódico
esse processo periódico elimina e, portanto, combate o acúmulo de ruído e distorção de sinal na extensão da roda de transmissão. A capacidade de eliminação de ruído e efeito de distorção de sinal desses repetidores regeneradores é uma das maiores vantagens do sistema de comunicação digital em relação aos sistemas analógicos. Então, ninguém ia aplicar um sistema digital se ele não fosse melhor e tivesse ganhos em escala. Aí ele dá um exemplo aqui, olha. Se forem transmitidos pulsos a uma taxa RB, pulsos por segundo, é necessário ter informação de temporização periódica. O sinal de relógio de frequência RB em Hertz para mostrar os pulsos que chegam ao receptor. Essa informação de temporização pode ser extraída do próprio sinal recebido. É claro, ele tem uma frequência de funcionamento, desde que o código de linha seja escolhido de forma adequada. No caso aqui, a codificação que ele está falando, a codificação em linha. A retificação do sinal polar, por exemplo, o sinal RZ, na figura 7.2, aqui em cima, ele está falando dessa figura aqui, ó. Sinal polar. Por exemplo, produz um sinal de relógio periódico de frequência RB em Hertz, que contém o desejado sinal periódico de temporização de frequência RB em Hertz. Quando esse sinal é... Pergunta, Luiz. Refresca a memória aí, professor. O quê? RB em Hertz. RB ele está dizendo... Olha, ele está falando de uma taxa de transmissão... Não, eu só queria que o senhor me dissesse o que é a sigla R. É de quê? Olha aqui. São pulsos transmitidos a uma taxa. RB é uma taxa. Eu sei, eu quero que você me diga o que é R. Eu sei que é uma taxa de pulso, mas que tipo de... O que significa o R? Ele podia colocar T, H, W, Z, qualquer coisa, seu Luiz. Ele botou aí o que ele quis. Tá, tranquilo. Só isso. Pronto. Posso? Vamos para frente. Quando esse sinal é aplicado a um circuito ressonante sintonizador... Olha o caboclo que é cagando ali, é? É o quê, homem? O caboclo que é cagando ali, o Francal. Tô entendendo, não, irmão. É o Rapaz, quê? Evanoel, que palavreado é esse aí, mano? Estão falando de quê aí, rapaz? Tu lembra que isso tá gravado e vai pra internet, né? Vai pro YouTube. Vai pro YouTube, eu não vou cortar, não. Vamos lá. Quando esse sinal é aplicado a um circuito ressonante sintonizador na frequência RB, a saída, que é uma sinoide de frequência RB em Hertz, pode ser usada para temporização. Vamos lá. O que é um circuito ressonante sintonizador? Vocês sabem. É quando ele está em sintonia com a emissora, né? É um circuito que ele vai ressoar, né? Sintonizado na frequência de RB. E a gente já viu como fazer isso, não viu? Como descobrir a frequência? Utilizando tanto a capacitância como a indutância. Lembram que a gente viu isso? Em mais de uma vez? Mais de uma disciplina? Quando eu descubro, a saída vai ser uma senoide de frequência RB em Hertz. Como é que eu posso, dessa senoide que tem uma determinada frequência, chegar ao tempo? E agora? O que é um Hertz? O que é um Hertz? Quando um ciclo por segundo. Um ciclo em um segundo. Um ciclo em um segundo. Se eu tiver 1 kHz, 1000 por eu segundo. tenho quantos ciclos por segundo? 1000. 1000. Então, se eu tiver a frequência, eu tenho o tempo. Eu posso fazer um circuito temporizador. É esse o princípio. Entenderam? Eu tenho um circuito temporizador. Por quê? O período não está no tempo?
Não é isso? Sim. Qual é o inverso da frequência? Período. É período. E qual é o inverso do período? É a frequência. Então, Frequência. se eu tenho a frequência, eu tenho a quantidade de ciclos por segundo. Então, eu posso fazer um circuito temporizador. O sinal on-off pode ser expresso como uma soma de sinal periódico na frequência do relógio. Em um sinal polar ou randômico, eu sei que a gente não usa muito, mas um sinal randômico é um sinal que ele não tem uma ordem correta, ele não tem uma ordem certa. É um sinal aleatório. Chamamos de randômico ou aleatório. Então, nós temos aqui a figura 7.3. Devido à presença de uma componente periódica, podemos extrair a informação de temporização desse sinal com o uso de um circuito ressonante sintonizador, na frequência do relógio. Um sinal polar, ao ser retificado, se torna um sinal on-off, ou seja, tem ou não tem sinal. Portanto, a informação de temporização pode ser extraída da mesma forma para um sinal on-off. Aqui. Então, eu tenho o sinal, aqui eu tenho, eu tenho a amplitude do sinal, e aqui eu tenho o período do sinal. Ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar esse sinal como apenas a metade da amplitude, certo? Para cima e para baixo. E aqui eu estou usando somente A sobre 2. Olha, tem um sinal on-off, é uma soma de sinal polar randômico. B, eu tenho um sinal periódico de frequência do relógio, aqui. E no C, ele não coloca, ele coloca o circuito sintonizador que ele vai fazer. Tá ok? Pior de tudo é que ele acaba gerando aqui, ele não coloca, ele não explica aqui 7.1, 7.2, 7A, 7B, 7C. Mas é isso que ele está mostrando aqui. No final, o que é que eu vou ter? Deste sinal que chegou a ser um sinal on-off, sinal RZ, ele jogou no circuito e conseguiu um temporizador, ele conseguiu saber o tempo e a frequência do sinal que ele queria. O sinal de temporização, saída do circuito ressonante, é um sinal padrão de bit de chegada. No caso on-off ou polar, 0 é transmitido por ausência de pulso. Só um momento, por favor. Meia dois, 112. 62, 112, 62. A pressão tá boa, rapaz. Rapaz, segundo isso daqui, eu sou um hipertenso de nível 2. Entre nível 1 e nível 2. Segundo esses resultados. Porque eu tô com a. Mas eu tô vendo que a pressão tá baixa, né? Não, tá não. A média da minha devia estar em torno de, no máximo, 13 por 85. 130 por 85. Tá em 16 por 11. No último que eu medi aqui. 162 por 112. Mas geralmente é 160 por 10. É 16 por 10. 16 Mas por aí 10, você não tá 16 parado, né? Você tá se movimentando aí, não tem como dar baixo. mais baixo, eu estou dando aula. Tanto é que eu não vou ficar muito tempo aqui com vocês hoje para ver se eu consigo controlar melhor, tá certo? O importante, o que é que eu estou tentando mostrar? Que, veja,
No caso do repetidor regenerador, ele precisa de um temporizador, certo? Ele faz isso a partir de um circuito ressonante sintonizado. Ele identifica se há erro ou não na transmissão desse bit e ele vai elevar novamente e vai mandar esse sinal para frente. Se for necessário regenerar, ele regenera uma parte do sinal e envia. Ele só está mostrando aqui que isso pode ser feito tanto pelo esquema polar RZ, certo? Que pode ser feito pelo sistema bipolar. Só que um é transparente e o outro não. É entender que eu necessito de circuitos auxiliares para que eu possa fazer tanto a regeneração como a repetição do sinal. Pelo menos isso ficou claro? Sim, Ficou claro pelo menos isso? sim. Pronto, tranquilo. No caso da codificação em linha, certo? Nós vimos que tem um bocado de código de linha. A gente viu alguns lá em cima, RZ, RZD, RDZ, nós vimos alguns. Mas tem algumas coisas, algumas propriedades que a gente precisa levar em consideração. Olha, isso aqui serve para qualquer tipo de transmissão, não apenas transmissão digital, mas principalmente a transmissão digital. A largura de banda de transmissão. Então, é interessante a largura de banda e ela é importante. Então, a largura de banda de transmissão, ela tem que ser tão pequena quanto possível. No caso, para você ter uma maior eficiência, uma propriedade desejável nessa codificação por linha. A eficiência de potência. Então, o que é eficiência? É usar bem a potência que se tem. Então, se eu tenho uma largura de banda pequena, obviamente eu vou usar menos energia. O que é que ele vai dizer? Para uma largura de banda e taxa de erro de detecção, a potência transmitida deve ser tão baixa quanto possível. A capacidade de detecção e correção de erros. O sistema tem que ser capaz de corrigir e detectar os erros. Densidade espectral de potência favorável. Essa densidade espectral de potência é chamada de PSD. É Power Spectral Density em inglês, certo? Mas em português existe uma sigla para ela que se chama-se de DEP. Pois o acoplamento de transformadores AC são usados nos repetidores. Potência significativa nas componentes de frequências baixas também deve ser evitada, pois causa ondulação, ou seja, DC ou onda, na sequência de pulsos quando o acoplamento AC é usado. É necessário acoplar, isso pode acontecer em erro também. A densidade espectral de potência, ela diz respeito à potência utilizada, a densidade de potência utilizada no espectro no espectro de frequências que está sendo utilizado. Então, quanto mais essa densidade de potência naquele espectro de frequências, mais energia você vai gastar. Conteúdo de temporização adequado e transparência. A transmissão correta de um sinal digital deve ser possível, independentemente do padrão 1 ou 0. Vimos no caso de codificação não-off bipolar que uma longa sequência de zeros pode causar problemas para a extração de temporização. Um código é transparente se os dados forem codificados de modo que, para qualquer sequência possível de bits, o sinal codificado possa ser detectado com fidelidade. Então, isso é transparência de dados. Certo? Transparência de código. Um código é transparente se ele for assim. Ok? Qualquer sequência de bits possível, o sinal possa ser detectado com fidelidade, sem perda, sem erro. Isso aqui é um código transparente. Então, no caso da codificação em linha, essas são as principais propriedades que essa codificação deve ter. Então, eu tenho aqui o PSD. O que é PSD? Lembrando, a densidade espectral de potência, DEP. A densidade espectral de potência de diversos códigos de linha. Aqui ele vai mostrar alguns códigos de linha e a densidade espectral, quanto ele usa de energia por cada código de linha desse. Ok? Então, o que que eu queria mostrar um gráfico de densidade espectral sem mostrar as fórmulas, para não gerar dor de cabeça. Se você começar a falar integral, vão começar a voar
e vai ser pior. A densidade espectral de potência, ela é dada... Vou pegar daqui, ó. A densidade espectral de potência, ela é dada para quanto maior for a amplitude do sinal, certo? E a largura desse pulso. Então, quanto maior ele for, mais largo, eu vou ter uma densidade espectral de potência, eu vou ter mais potência dentro desse sinal. Aqui o que ele faz? Ele pega um determinado sinal PT, mostra a somatória desses sinais, e aqui, o que é que ele vai mostrar? Ele vai fazer a transformada de Fourier desse sinal específico. Ok? E assim eu tenho um entrada X de T, tenho um sistema H de T, P de T, e vou ter uma saída. Tá certo, senhores? Mas não é esse aqui que eu queria mostrar. Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem de densidade espectral de potência, para a gente ver melhor. Porque o resto aqui, se você ler, são apenas fórmulas. Deixa eu tentar ver aqui. Quando chega na parte da matemática, não é que eu fico... como é que eu vou explicar? Eu fico querendo não dar a parte matemática, porque para não complicar vocês, porque se eu der, vão ficar todo mundo olhando para minha cara e pensar, o que molesta é isso? Essa imagem tem aqui nesse material, lá embaixo. Queria mostrar, porque para ficar subindo e descendo. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui está a matemática, pronto. Aqui eu tenho a densidade espectral de potência, a DEP, certo? Dos sinais polar, bifásico e bipolar. Olhando para esse gráfico, qual deles tem a maior densidade espectral de potência? Pode chutar. O que vocês acham? O bipolar. O bipolar. Você está vendo? Ele tem maior amplitude e ele mantém essa quantidade de energia maior do que os outros sinais. O polar está mais espalhado. O bifásico ele concentra um pouco, mas se você olha para o bipolar, a densidade espectral de potência dele é maior. Vocês conseguem entender essa densidade espectral de potência por uma visão como essa, uma coisa mais visível? Dá para entender? Observa aí que o pico é bem mais elevado, né? Então você vai ter aqui, ó, você vai ter em relação à amplitude, a amplitude é maior. A amplitude é bem maior. Então você observa que você vai ter mais energia nesse sinal do que no polar ou no bifásico. Conseguem perceber isso? Conseguem perceber? Sim. Pronto. Para mim isso é o suficiente. Então aqui ele vai mostrar. Deixa eu ver se ele tem mais um outro gráfico aqui que a gente possa ver aqui embaixo. Pronto. Aí agora eu tenho o sinal bipolar e tenho o HDTB, o HDB3. Desses dois sinais, qual deles tem a maior densidade espectral de potência? HDBT, B3. Exato. HDB3. Esse aqui tem a maior densidade espectral de potência. É fácil de ver. Certo? Estou apenas mostrando para você, que é o sinal bipolar de alta densidade. Para quem tem interesse, trabalha ou quer entender bem sobre a parte de transmissão digital, esse capítulo é uma mão na roda. Ele é bem tranquilo. Então, deixa eu voltar aqui. A parte matemática, que parece ser complicada, ela não é. Ela é muito simples. Eu não gostaria de ficar lendo esse material todo. Eu gostaria que vocês pudessem ler, mas parece que cada vez que eu peço para ler, vocês só vão ler se eu botar como um trabalho e der nota, né não? Aí o nego vai começar a ler. Vamos lá. Vou ler somente esse pedacinho que vai ser a explicação da imagem seguinte. Na discussão a seguir, consideremos um pulso genérico PT. Tá aqui, o pulso PT. Eu tenho esse pulso aqui. Cuja transformada de Fourier é PF. Denotamos o símbolo de código da linha, o símbolo de código de linha no instante de tempo K por A de K.
Se a taxa de transmissão for RB igual a 1 sobre TB, pulsos por segundo, então isso aqui é o período, né? O código de linha gera um trem de pulsos construído a partir de um pulso bifásico PT, com amplitude AK iniciado no tempo TK de TB. Em outras palavras, o késimo símbolo é transmitindo como A, AK de P, de T menos KTB. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiramente, figura A fornece uma ilustração do pulso especial PT. A figura 4B corresponde a um trem de pulso gerado pelo codificador de linha de banda base. Então, aqui eu tenho um pulso especial, um pulso qualquer, e aqui eu tenho um trem de pulsos, certo? Gerado por um codificador. Isso aqui está em banda base, isso aqui não está ainda na portadora. Eu tenho um sinal de banda base, tá bom? Como mostrado na figura 4B, contando com uma sucessão de transmissão de ciclos espaçados TB segundos, o sinal em banda base é um trem de pulsos nessa seguinte forma. E o que é isso daqui? Isso aqui é esse trem de pulsos na transformada de Fourier. Que é aquilo que ele está dizendo aqui, ó. Que eu vou ter um AK vezes P de T menos KTB. É esse meu amigo aqui, ó. Tudo bem? Reparamos que o codificador de linha determina o símbolo AK como amplitude do pulso P de T menos KTB, que é o que ele vai ter aqui. Ele tem o sinal X de T, ele tem o trem de pulsos vezes P, o trem de pulsos, que vai ser o mesmo PT, que vai ser o sinal em banda base. No final, eu vou ter um Y de T, que é a saída, certo? E vou ter esse PF aqui, que vocês estão vendo, é tudo a transformada de Fourier. É a transformada de Fourier do sinal. Que é o que ele aparece aqui embaixo. Os valores de AK são aleatórios, então não são dependentes de nada. E depende da entrada do codificador de linha e do próprio código de linha. Y de T é o sinal já modulado em amplitude de pulso, em PAN, Y de PT. Os códigos de linha on-off, polar e bipolar, são casos especiais desse trem de pulsos Y de T, que é esse trem de pulsos aqui, ó, representa esse trem de pulsos, representado aqui na transformada de Fourier, por essa forma. Cadê? Em que AK assume valores entre 0 e 1. Só um momento, por favor. Só um momento, deixa eu botar esses dados aqui. Minha marcha aqui está alta, 56. Então, vamos lá, senhores. Para a gente poder terminar e parar. Eu quero ler isso aqui para vocês para explicar a densidade espectral de potência, que é o meu S de Y de F, que está aqui, ó. Vamos lá. Podemos, portanto, analisar muitos códigos de linha segundo a densidade espectral de potência do sinal de saída Y de T. Infelizmente, a densidade espectral de potência de Y de T depende do meu AK e de P, do meu sinal. Se a forma do pulso PT... Cadê? Se a forma de pulso PT for alterada, pode ser necessário refazer todo o cálculo da PSD. Essa dificuldade pode ser contornada com simples artifício.
selecionando um sinal PAN, X de T, que é o que ele faz aqui, ó. Isso aqui lembra que é o PAN, a modulação por amplitude de pulso, onde eu vou modular, mudando a amplitude dos pulsos, que eu uso um impulso unitário como um pulso básico PDT. O meu amiguinho aqui. A mesma transformada de Fourier, certo? E o que é que eu vou ter aqui? Lembra, isso aqui eu estou fazendo a transformada dele no tempo, mas eu vou representar cada sinal desse com um deslocamento e a multiplicação da amplitude do pulso. Então, eu tenho um impulso unitário, peguei meu impulso unitário, multipliquei por 0,5, olha, ele foi para metade. E aqui era AK mais 1. Quem é que vai ser aqui? Aqui vai ser meu AK. Então, se eu começo aqui como um AK mais 1, estou ele aqui com amplitude diferente. Então, vai ser alguma coisa vezes A de K mais 1. Eu estou modificando a amplitude e estou deslocando o sinal. K menos 1, K mais 1, K menos 2, K mais 2, aí lá vai. Tudo bem? É isso que ele está tentando mostrar aqui. Os impulsos ocorrem em intervalos TB, que é essa distância aqui. Ó. O intervalo dele é sempre TB, no tempo. Cadê? E a intensidade da área do késimo impulso é a K. Se x de t for aplicado a uma entrada de filtro cuja resposta ao impulso unitário seja h de t igual a pt, então, meu impulso unitário, quando eu multiplicar, vai ser o próprio sinal. É isso que ele está dizendo. Meu impulso unitário, quando eu multiplicar o impulso unitário, vai ser o próprio sinal. Que é esse que ele está mostrando aqui. A saída do trem de impulsos y de t, na figura 74b, além disso, vai ser aplicado essa fórmula que permite calcular o PSD de y. Então, como é que eu calculo a densidade espectral de potência desse sinal? Densidade espectral de potência desse sinal é o S de y na frequência. Que vai ser o quê? Vai ser o meu sinal na frequência, que é a transformada de Fourier do meu sinal ao quadrado. Vezes o meu trem de pulsos aqui, também na frequência, tá vendo? Multiplicado pelo meu trem de pulso na frequência. Ele coloca aqui, ó. Essa relação nos permite determinar aqui a PSD SY de F, a PSD de um código de linha que corresponde à forma de onda PT qualquer, uma vez que é SF de Y, uma vez que conhecemos a densidade espectral de potência do sinal de entrada. A generalidade dessa abordagem a torna atrativa. Então, se eu sei a densidade espectral de potência do meu sinal de entrada, se eu pegar o meu sinal, o módulo do meu sinal na frequência, módulo do meu sinal na frequência ao quadrado, eu tenho a densidade espectral de potência na saída. Eu não sei se eu fui muito repetitivo ou se não deu para entender. Vou tentar ser mais claro. A densidade espectral ela é importante em todos os sinais, porque ela vai mostrar qual é a potência daquele sinal que vai ser transmitido por determinada banda, por determinado sistema. Então, eu preciso de uma densidade espectral de potência, ou seja, eu preciso juntar mais energia num local menor por menos espaço de tempo para ser eficiente. Então, quanto maior a minha DSP, a minha PSD, perdão, a minha DEP, minha densidade espectral de potência, significa que eu estou usando mais energia em menos tempo e de forma mais concisa, mais eficiente. Dá para entender até aí ou não? Senhores? Dá para entender até aí ou não, senhores? Sim, professor, essa matemática todinha que é usada para modificar o sinal, isso é para poder recuperar ele sem perda, né?
Aí, não é sem perda. Eu não estou tratando aqui da É tipo recuperação do sinal. não, Estou tratando agora para que nós entendamos, certo? Que os sinais, eles têm uma densidade espectral de potência. Ela tem uma densidade de potência dependendo do espectro que está utilizando. E eu preciso usar codificações que me permitam ter uma maior densidade espectral de potência, ter mais energia concentrada naquele sinal em menor tempo. Aqui, seu Luiz, por exemplo, quando eu olho para esse sinal, vamos lá, voltando lá para baixo, para esse sinal aqui, o senhor está vendo o sinal polar? sim. Veja só, você concorda que esse sinal polar, eu tenho muita energia espalhada em todo esse momento, em todo esse tempo, em toda essa frequência aqui? Eu tenho mais energia espalhada nessa frequência? O senhor concorda comigo? Uhum, sim. Agora eu olho o sinal bifásico. Dá para notar que ele está mais concentrado do que o polar, mas ele está muito espalhado ainda? Sim. Muito espalhado na frequência, mas quando eu olho para o sinal bipolar, dá para notar que ele está mais concentrado em menos frequências? Sim, mas em compensação, a amplitude dele é bem, Mas é isso é que bem eu maior, quero. né? Mas é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha uma amplitude maior e concentre mais energia na quantidade menor de frequências. O senhor entende? O que eu queria entender é que essa preparação todinha aí não é para transmitir o sinal? Isso aí não é um sinal? Isso aqui eu tô mostrando, primeiramente, eu estou falando da codificação do sinal, certo? Lembra que eu tenho vários tipos de código? Sim. Pronto. Desses códigos, qual deles é o mais eficiente para eu mandar a mensagem? É isso que eu queria entender. Porque O mais qual eficiente é é que o mais tem a eficiente maior. não O seria mais eficiente. o que tem Pode falar, menos senhor. energia? Não. O que mais eficiente é quem tem mais energia em menos frequência. Isso aqui são as frequências, seu Luiz. Aqui Sei. embaixo tem as frequências, ó. Certo? Eu preciso ter muita energia na quantidade menor de frequências possível. Porque Ah, eu vou dar somente entendi. aquele pulso de energia e desligo. Eu não vou ficar com aquela energia aberta, pá. Não. É pá, pá, pá. Eu estou sendo eficiente energeticamente. Só entende? Ou não? Sim. Então, a PSD, eu preciso. Ele está analisando daqueles que ele foi falado, qual delas tem a melhor densidade espectral de potência. Ou seja, qual deles é o melhor para mandar meu sinal? Que vai usar menos frequências e eu vou ter mais energia por menor espaço de frequência. Para usar para usar aquela energia concentrada e não ficar espalhada. Se eu espalho muita energia, eu perco. Meu sistema não é eficiente. Dá para entender até aí? Sim. Pronto. Então, todo esse material que vocês, se vocês forem ler, que eu espero que leiam, é para eu entender o seguinte: olha, eu tenho uma coisa chamada densidade espectral de potência. E essa densidade espectral de potência, ela visa uma coisa muito simples. Eu preciso ter uma codificação, ter um tipo de transmissão de sinal em que eu junte essa energia no menor espaço possível de frequências, para que eu não tenha perdas e não tenha o uso não eficiente da minha banda. Então, como é que eu calculo isso? É só para mostrar como é que calculo. Eu não vou parar aqui, ó. Como é que eu calculo essa densidade espectral de potência, que é do meu sinal de saída, meu S de Y de F, na frequência? Eu vou pegar meu sinal na frequência, vou elevar ao quadrado e vou multiplicar pela densidade espectral de potência do meu sistema de entrada. Meu sistema de entrada, ele tem uma densidade espectral de potência
Então, aqui eu tenho um trem de pulsos, que é esse trem de pulsos aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um trem de pulso pelo meu sinal, que eu vou ter ele também como um sinal deslocado no tempo, como a FFT dele, ou como um sinal de trem de impulsos deslocado no tempo. Vou ter o meu sinal na frequência e vou multiplicar pela densidade espectral do meu sinal de entrada. Quando eu faço isso, eu tenho a densidade espectral do meu sinal de saída. Então, quanto mais concentrado em menos frequências, melhor está o meu sinal para ser utilizado. Tudo bem até aí ou não tudo bem? O restante é apenas explicando isso. Como é que eu vejo isso matematicamente? Aqui está o meu erro de codificação. Seria bom vocês lerem essa parte. Tudo bem, senhores? Tranquilo, professor. Dá para entender? Dá para entender pelo menos essa parte, sem a matemática? Pelo menos na leitura, sim, da de desenrolando. Pronto. Estão conseguindo entender, né? Deixa eu passar para frente aqui, porque eu quero parar agora. Pronto. Ele mostra a sinalização polar, como é que ela é feita. Lembra, na sinalização polar, certo? 1 é transmitido para o pulso P e 0 para o pulso menos P, aquele que vai para cima e para baixo. Ele vai mostrar matematicamente como é que funciona esse pulso, certo? E nesse caso ali, cá tem a igual probabilidade de ser 1 ou menos 1. Vai mostrar a probabilidade. Todo o sinal, a transmissão de sinal digital, ela trabalha muito com probabilidade. Vocês pagaram estatística 1 e 2, ou estatística 1, pelo menos? Sim. Pronto. Então, aquela história de probabilidade de um evento, ela é usada todinha aqui. A funcionalidade de você estudar aquilo é para quem for trabalhar com transmissão e recepção de sinal. Qual é a probabilidade de eu ter um erro naquele ponto? Então, quero parar aqui em sinalização polar. Queria que vocês lessem, para quando for quinta-feira, o que eu estou fazendo, eu quero parar aqui para não ir muito longe, por causa desse meu bendito exame, para que ele não saia muito fora de critério, que vocês lessem a partir da página 10. Leiam, por favor, tentem implementar. Tem um código MATLAB, com licença. Agora ele subiu. 164. 104. 113. 57. Pronto. Então, eu queria pedir a vocês que lessem esse material. Não custa dar uma lida. Tente entender. O professor não conseguia entender como é que ele fez isso. É só probabilidade de um evento. Ele está tratando aqui apenas de sinais polares com duas possibilidades. O que ele vai chegar é que, se eu tiver um pulso quadrado, não tem um pulso quadrado, que é o sinal polar. Como é que é o sinal polar? Ele vale 1 para cima quando for o sinal, e quando não tiver o sinal, ele vale 1 para baixo, não é? Não é, senhores? A gente não viu isso? Sim. Sim. Pronto. Ele vai mostrar que esse pulso quadrado, tudo isso,
é para chegar a mostrar que esse pulso quadrado ele é representado por uma função sinc. Só isso. É difícil? Um pulso quadrado no tempo é representado por uma função sinc na frequência. É por isso que a função sinc ela é tão importante. Porque se você pega os pulsos quadrados, a transmissão digital não vai para o 0 e 1. A gente não viu isso, não foi? Não viu? Viu sim. No tempo, vale 0, ela dá um pulso. Vale 1, ela sobe. Vale 0, ela vai para menos P. Pronto. Como é que eu represento uma função, um retângulo, certo? Uma função retangular lá, no tempo, na frequência? Na frequência, ela vira uma função sinc. É só isso que a gente precisa saber. E aqui está a densidade espectral de potência de um sinal polar. Um sinal simples, onde ele vale 1 e 0. Ele é representado por isso aqui. Estão entendendo agora qual a importância da função sinc? Ou não? Sim, então, pelo menos eu Veja, estou tentando acompanhar. a densidade espectral de potência desse sinal é muito grande, dá para perceber? Ela é muito mais concentrada. Então, quando eu mando aquele sinal P e menos P, eu vou ter isso daqui como resposta. Eu estou mandando esse sinal. A probabilidade dos sinais possíveis de valores de K. Ele pode ser 0, ele vale menos 1. Quando for 1, ele vale 1. Mas na saída do meu sistema, no tempo, o que é que eu vou ver? Eu vou ver uma função sinc. Desse jeito. Então, eu queria que vocês lessem para vocês verem que isso não é difícil. Ah, então um sinal retangular é uma função sinc. Um sinal retangular eu vou representar por uma função sinc. Sinal retangular no tempo, uma função sinc na frequência. É tão difícil de entender isso? E leia também esse ponto, a construção de um nulo DC na densidade espectral de potência via formatação de pulso. Vocês vão ver como é que fica bonitinho. A gente começa a entender como é que vai funcionar. Isso aqui é a sinalização Manchester, ok? Ela é muito utilizada. Não é foco da nossa disciplina ensinar a sinalização Manchester, mas saber que ela existe e outras disciplinas vocês vão ver elas também funcionando. Não sei se vocês já deram a sinalização Manchester em alguma disciplina? Já de controle digital. Pronto. Então vocês viram lá, né? Eletrônica digital, desculpa. Pronto. Então ele vai mostrar como é que é visto pelo PSD, pela densidade espectral de potência. Então, senhores, eu queria parar agora, para não atrapalhar. Peço desculpas aos senhores por ir somente até esse horário, geralmente a gente vai até às 9, né? Porque senão pode atrapalhar um pouco o resultado do meu exame. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Vou parar aqui a gravação. Eu vou disponibilizar a gravação. Antes disso, deixa eu fazer a chamada de quem está presente e de quem estava, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui hoje o Antônio Mariano está presente, né? O Arcângelo. Arcângelo entrou? Eu não vi Arcângelo, não. O Danilo, ele disse que ia atrasar, mas não entrou. O Diogo, infelizmente a gente não tem notícia. O Emanuel, o Francal, o Glarison. O João Vitor resolveu aparecer. O seu Luiz está aqui. O Michael deu notícia de vida? Alguns dos senhores estão me devendo trabalho, né, senhores? Vamos lá, senhores. Vamos fazer esse trabalho para funcionar. Até aqui, só quem me entregou um trabalho foi o Francal. Um dos, está faltando o outro. Vamos lá, eu ficaria muito triste ter que reprovar os senhores por causa disso. Eu ficaria triste. Eu, pessoalmente, ficaria triste por ter que reprovar os senhores. Os senhores me obrigarem a colocar nota negativa em vocês. Então, deixa eu pegar aqui, parar a apresentação. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta, senhores? Eu não. Tranquilo, né?
Vocês viram que não é tão difícil, São Luís, que não é tão difícil?